Salve pessoal, então vamos lá ao último vídeo agora, esse sobre patrística, tá? Talvez seja um pouquinho mais longo que o último que eu fiz. E agora a gente vai passar então a trabalhar a partir dos fundamentos que nós criamos lá atrás, né? Então vamos lá, os fundamentos existenciais da patrística. Eu tinha colocado em alguns casos no começo das sessões, em outro caso no fim das sessões, ou em alguns casos nas duas situações, uma espécie de escala para a observação da verdade, né? Eu vou começar por ela agora. No pensamento medieval em geral, a gente vai observar a contemplação de três diferentes posições para a verdade. Uma verdade proposicional, que diz respeito às palavras e a como nós podemos falar da verdade das coisas. Uma particular ou regionalizada, que diz respeito à verdade essencial de cada ente que nós observamos. E uma verdade absoluta, né, que diz respeito ao ser em sentido absoluto, né? Eu tinha feito nessa escala uma explicação um pouco mais ampla para tentar facilitar a vida de vocês, tá? Todas as vezes que eu tento definir algo, a primeira coisa que eu faço é colocar em palavras, né? Então, se eu vou definir um relógio, eu vou tentar explicar o que esse relógio é por palavras. Ou se eu vou tentar definir o que é o tempo, eu vou tentar colocá-lo em palavras, tá? Existe um conjunto de qualidades especiais que são essenciais, né? Essas qualidades dizem respeito a essa verdade particular. Pode ser que eu tente construir uma definição de um relógio ou da passagem do tempo, mas eu não consiga. Aliás, a probabilidade de eu não conseguir é imensa. É certo que eu não vou conseguir, na verdade, porque eu não vou conseguir transferir todos os detalhes essenciais de qualquer coisa que eu observe para palavras. Isso significa que tem um lugar nessas qualidades essenciais que mantém informações que eu não consigo alcançar. Tá? Se eu for levar em consideração como isso se processa e como é que eu sei que esse lugar existe, basta eu me colocar sob análise. Eu consigo fazer definições a meu respeito. Um ser humano consegue falar de si mesmo, mas não consegue falar tudo. Tem coisas que ele sabe que permanecem para além do próprio alcance das palavras. Mas como ele vive sob a sua própria pele, por óbvio, ele sabe que essas coisas estão lá. Terceiro e último aspecto, que é esse da verdade absoluta, diz respeito à ligação que esse ser humano tem com todas as demais coisas. Tá? É aqui que sua qualidade essencial, não pode ser o ser humano, aliás, o tempo, o relógio, seja o que for, né? É aqui que o objeto encontra o repositório das suas qualidades essenciais. Ele enraiza a sua essência na qualidade essencial da totalidade de coisas do mundo. Tá? E por conta desse enraizamento, ele faz florescer uma ligação com todas as coisas. Eu chamei isso, contemporaneizando o problema, de interconectividade. Então, a proposição diz respeito à definição de algo, falível como ela seja, a particularidade diz respeito ao que essa coisa é e como ela é diante das demais, e essa qualidade absoluta da verdade diz respeito a como essa coisa se liga a todas as demais. Mas por que essa escala? Primeiro, porque a palavra é limitada em si por si. Depois, porque uma qualidade essencial ela está buscando desesperadamente o arranjo da essência da coisa para definir o seu sentido. Terceiro, porque esse sentido só se completa diante dos sentidos das demais coisas. Tá? Então eu, como ser humano, posso tentar me definir, posso tentar colocar em palavras quem eu sou, vou fracassar em algum ponto, vou tentar descobrir minhas qualidades essenciais, e aí vou visitar minha alma, minha essência, e ao não conseguir completar todo o cenário da minha existência, eu vou pegar o que eu descobri nessas qualidades essenciais e vou buscar o encaixe ou enraizamento disso em relação ao resto do mundo, mas sobretudo no pensamento medieval em relação a Deus. Tá? Ali eu vou encontrar de fato a minha posição absoluta em relação às demais coisas. E com isso eu descubro qual é o meu propósito, ok? Isso é o eixo dessas verdades todas. Qualidades ontológicas do pensamento agostiniano. Agora, para cada estágio que nós colocamos aqui, notadamente emanando a partir do último, que é a verdade absoluta ou Deus, nós vamos ter também uma força sendo emitida, né? E nós vamos ter um jeito de lidar com essa verdade. Eu falei em várias passagens para vocês que as escrituras deixam muito clara a impossibilidade de se ver o rosto de Deus. Isso, em termos filosóficos, significa a impossibilidade de se encontrar o ser absoluto em sua totalidade, plenitude. Eu nunca vou conseguir descobrir como eu estou conectado com todas as demais coisas, eu ia enlouquecer. Ou mesmo a possibilidade de você encontrar a verdade absoluta.
Ou seja, eu vou encontrar em apoteoses, em momentos apoteóticos, naqueles estalos de súbita elevação ao divino, ou de súbita revelação da verdade, né, no caso da epifania grega, eu vou encontrar arranjos que me permitem, de repente, ter noção do sentido da minha existência. Ali a verdade ela aparece revelada. O que significa revelar? Reposicionar o véu que oculta a verdade. Ele é realinhado, de modo que eu enxergo aquele raio luminoso da verdade que me atinge e ali eu me sinto purificado e tenho certeza das minhas ações e de suas consequências. Mas ainda assim tem muita coisa que permanece para além disso, né? Existe um ocultamento parcial da verdade, portanto. E isso é, em essência, para o meu bem, porque eu não aguentaria a verdade como um todo, né? Moisés não pôde ver o rosto de Deus. Deus falou para ele: você vai morrer se você vir meu rosto. Né? Ele não aparece, Deus não aparece em sua integridade, a verdade não pode aparecer em sua integridade, porque o minuto em que ela aparece é o minuto de consumação da vida daquele que contempla. Não dá, o ser humano não aguenta, a não ser que ele deixe de ser humano, que ele se desmanche enquanto ser humano. Ele não tem condições de encontrar esse repositório da verdade. E aí vem o lado oposto, porque como nós não conseguimos ter a verdade como um todo, às vezes a gente cai na esparrela de dizer, então é inatingível, é tudo relativo. E aí nós encontramos a falsidade como sendo o pavimento da formação das nossas ações, ou até mesmo, que é pior, o simulacro, que na Idade Média era definido como feitiçaria, né? Então a ilusão criada para fazer você achar que tem uma coisa onde não tem nada. Né? Então ali você começa a achar que esse nada é a verdade. E basicamente isso retrata de alguma maneira o jeito pelo qual nós construímos as nossas relações éticas. Então a verdade e a revelação, elas emanam aquele elemento no qual nós devemos confiar, porque nós não vamos ter uma consciência, uma visão plena. E se nós confiarmos, nós conseguimos nos conduzir eticamente da forma mais adequada. Agora, esse ocultamento parcial da verdade nos limita para o nosso bem, mas ao mesmo tempo nos frustra. E na frustração nós às vezes acreditamos na mentira. Eu mencionei para vocês o mito adâmico, né? A base do mitologema adâmico. Então, quando Adão e Eva, por exemplo, estão lá e a serpente vai lá e fala: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem desse fruto. Deus disse que nós morreríamos. É certo que não morrerão. Esse é certo mostra o reencaixe, o realinhamento de uma falsidade que encobre a verdade. Pensem, por exemplo, nas ocasiões em que vocês sabem o que é certo fazer, mas se enganam. É como a gente se engana, como a gente justifica os erros. Né? É mais ou menos essa ideia. Diante disso, nós temos agora a plataforma existencial para construir a noção de livre-arbítrio. Ela é profundamente implicada por essas bases e volta-se para elas também. Existe só em razão e em função dessa determinação que nós chamamos aqui de ontológica. A primeira pergunta que é feita na questão do livre-arbítrio é justamente sobre a natureza do mal, e ela implica diretamente a questão da verdade e da revelação. Se a gente seguir o que foi dito agora, a natureza do mal ela surge exatamente nos pontos em que a verdade não aparece, em que a verdade foi de alguma maneira vetada de aparecer por conta do comportamento humano. E é exatamente isso que ele vai dizer para nós, que em alguns pontos nós preferimos não ver a verdade, ou preferimos não procurá-la. Né? Aí começa a construção daquilo que vai ser chamado aqui de ação perniciosa. Ela é reprovável tanto sob o ponto de vista ético, da lei que nós chamamos de lei eterna, a lei imutável de Deus, a lei universal, ou sob o ponto de vista da lei natural, a lei que está inscrita no coração de todos os seres humanos. Né? Como também acaba sendo uma lei que conspurca a lei divina, né, uma ação que quebra a lei divina, aquela lei que está escrita lá nos mandamentos e na escritura, e a lei humana, que é a lei convencional que os seres humanos criam, constroem e escrevem. Tá? Agostinho vai pegar para nós, na discussão que ele tem com esse amigo dele chamado Evódio, 3 atos antiéticos, imorais e crimes: o homicídio, o adultério e o sacrilégio. E aqui ele vai perguntar para o Evódio: olha, Evódio, por que você acha que esses crimes são crimes? Por que eles são, sob o ponto de vista ético, tão errados? Por que isso aqui é mal? Né? Se a gente não sabe qual é a natureza do mal, vamos começar a olhar sobre, né, vamos procurar nas coisas que nós consideramos más. Por que o homicídio é mal? Né?
E aí a discussão que o Evódio trava justamente é de que é errado tirar a vida de um ser humano, porque errado é mal, e a maldade disso advém especificamente da ação. E o Agostinho fala para ele, não é só da ação que advém, porque matar outra pessoa em alguns casos não é considerado crime, né? Por exemplo, quando uma pessoa é condenada à morte por um magistrado, né? Em alguns casos, quando a pessoa mata para se defender, a lei dos homens, prestem bem atenção, deixa de lado, não condena, inocenta, mas eticamente continua sendo um erro. Ele pergunta o que faz do homicídio ser errado. E a conclusão a que ele chega é que o homicídio ele vai ser sempre cometido enquanto tal em virtude de uma paixão. O homicídio é cometido ou porque uma pessoa queria muito outra e não podia ter, ou porque teve ciúmes e matou a pessoa de quem tinha ciúmes e as pessoas de quem tinha ciúmes, ou porque tinha uma paixão por bens e por dinheiro e matou daí para conquistar ou para cobertar um furto, né? Ou matou porque queria segurança por conta dos erros que havia cometido e nesse caso matou por medo. Então, nessas situações, o homicídio é sempre oriundo de uma paixão. O adultério, por que o adultério é errado? Evódio, num primeiro momento, entende que o adultério é errado porque ele não gostaria de sofrer com um adultério. Mas o Agostinho coloca, através de um argumento super doído e super complicado, bem grosseiro, bem bruto, né, que o adultério, na realidade, é errado por si mesmo, já que mesmo numa situação de adultério consentido, a pessoa ainda vai sentir que é errado. Nesses casos, o que acontece é que o adultério também é compelido por uma paixão, o desejar uma pessoa fora da tua relação matrimonial. E aí justamente essa paixão acaba induzindo ao pecado. E o sacrilégio? O sacrilégio de todos os três, para eles, era o pior, né? Justamente é você sujar, aviltar, destruir, execrar alguma coisa sagrada. O cadáver de uma pessoa, um altar, uma estátua de um santo, o texto bíblico, né? E aí esse sacrilégio, o ato sacrílego, ele envolve, nesse sentido, também um conjunto de paixões que colocam o indivíduo como priorizando seus desejos e medos em oposição àqueles elementos que são considerados sagrados. Notem então que nas três situações criminosas nós temos três momentos diferentes que envolvem sempre paixões. Tá? Mas como é que a paixão se avizinha? A paixão se avizinha porque ela começa a ser nutrida na mente, aos pouquinhos, sussurrada, construída como um pensamento rudimentar, e isso nós chamamos de concupiscência. A concupiscência vai se tornar paixão se a pessoa começar a ceder. E nessas sessões, nessas concessões que ela faz, ela vai se sentindo cada vez mais compelida. E finalmente, a partir desse compelir mais furioso, a pessoa acaba cometendo o pecado. Daí já é a ação que vai levar esse crime a essa atitude antiética. Né? Qual é a natureza do livre-arbítrio em si? Né? E esse é o problema, porque a partir desse momento o Evódio começa a entender que o livre-arbítrio, por permitir que a pessoa escolha entre ceder às suas paixões ou seguir a verdade, o próprio livre-arbítrio seria mal. E Agostinho vai dizer assim, não é bem assim. Na verdade, o mal não está em usar o livre-arbítrio, está em usar mal o livre-arbítrio. E você usa mal quando as tuas paixões se sobrepõem às conclusões da sua razão. Então, quando o meu desejo é mais forte do que a minha consciência da sacralidade do meu matrimônio, aí a minha paixão levou o melhor de mim e me fez cometer o pecado. As pessoas pecam por duas grandes razões, aliás. As duas grandes forças que compelem para além da paixão o pecado são a ignorância e o medo. Porque se eu ajo pela minha paixão é porque ignoro as consequências. Ou talvez eu haja compelido por um medo horrível de repente, não conseguir me salvar com ações ligadas à verdade. Pensa, por exemplo, olha, uma pessoa que comete adultério, ela certamente não sabe o que isso significa a rigor. Uma pessoa uma pessoa que comete homicídio, né, para ser mais consistente aqui no meu argumento, certamente não sabe o que significa matar uma pessoa, tirar a vida de alguém que nem pertence à pessoa, muito menos ao assassino. Né? Nesse caso aqui a gente está vendo, nesse quadro, nessa quadratura, pertence a Deus. Por outro lado, pode agir por medo. Pensa, uma pessoa de repente não tem coragem de falar a verdade para outra e peca mentindo. Sim, tem medo das consequências. Então esses aqui são dois grandes propulsores do pecado. E a estrutura do pecado é a paixão se sobrepondo à razão.
Qual é a escolha do sábio? Obviamente optar pela sabedoria, mas o que significa optar pela sabedoria? Significa recusar a paixão, colocando as conclusões da razão em primeiro lugar. Com isso, você sai daquele aspecto da tua fala que é acidentado, costumeiro, cheio de convenções. Pensem na quantidade de observações que são trocadas em favor do pecado só pela fala. Passa uma exploração da tua própria alma e, como o próprio Agostinho diria, você vai encontrar, quando você encontrar a tua alma, o reflexo mais íntimo da existência de Deus em você. Então você vai buscando a tua alma até chegar a um estado de elevação ao ser absoluto. Isso seria o caminhar para sabedoria, sair das palavras, buscar a essência e, ao buscar a essência, perscrutar a realidade para encontrar Deus. Tá? Agora, tem um elemento crucial que é preciso se levar em consideração. Você consegue chegar enquanto ser humano até o segundo estágio, até o momento em que Agostinho entende, você busca pela sua alma. Só que encontrar sua alma e encontrar Deus são uma coisa só. Porque a verdade absoluta, Deus, ela se manifesta em você como a tua alma. Então, assim, essas verdades puras estão interligadas. E o problema é que, como eu falei antes, você não consegue compreender a totalidade da existência, não consegue compreender a verdade absoluta, o ser absoluto, Deus em sua integridade. Então, para você chegar a esse estágio, é necessário que você construa um espaço de superação do livre-arbítrio. Você escolhe deliberadamente abrir mão dos desejos e medos, abraçando a noção da sabedoria, recebendo essa sabedoria em determinado momento. Quando você encontrar o máximo da tua limitação humana, a sabedoria divina desce e inunda você, mostrando a tua posição absoluta perante todas as outras coisas. Mas para isso tem uma regra fundamental: negar-se a si mesmo. Nesse instante, o livre-arbítrio, aquela tua escolha, vira uma coisa muito maior chamada liberdade. Quanto mais perto da verdade eu estou, mais consciência do mundo eu tenho. E quanto mais consciência do mundo eu tenho, mais capaz de agir nele, em virtude dele, sobre ele e com ele eu sou. Então você troca o livre-arbítrio, que é uma coisa pífia da humanidade, pela liberdade, que é elevada, pura, próxima da verdade, irmã da verdade aí nesse caso. Certo? Isso é necessário levar em consideração, portanto, como ser humano eu não consigo. Eu consigo perscrutar até certo ponto, mas acabou por ali, acabou na verdade particular ou regionalizada. Lembra lá, é quando eu sou mais fraco que Deus aparece com mais força em mim. A minha fraqueza faz com que o ser absoluto me visite e emane de mim. Deus me visita e me entrega essa verdade. Ele me dá de presente essa verdade. Só que eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que elevar o meu entendimento, refutando desejos e medos, refutando minha própria existência, tentando me entender como aquele que, por suas ansiedades, medos, desejos, egoísmos, atitudes extremamente particularistas, afasta a verdade absoluta. Se eu me livrar de todo esse peso, aí eu consigo conquistar o espaço da verdade absoluta, recebendo-a e vivendo agora investido de virtude e investido de sentido existencial. Só que eu tenho que abrir mão da possibilidade de decidir entregando para Deus. Ok? Esse é o contexto do necessário para a prova de vocês, né? Eu tinha ainda colocado uma ou duas observações aqui na última parte mesmo, deixa eu até voltar, né? Eu tinha colocado uma ou duas observações dentro dessa parte aqui, falando especificamente sobre como esses estágios, notadamente esses estágios que eu coloquei bem no comecinho, né? Os 3 estágios da verdade, vão, de alguma maneira, ser afetados pela noção de trabalho em Agostinho, né? Que vai colocar 3 estágios de trabalho: o trabalho para as necessidades, o trabalho para a comunidade e o trabalho para Deus, né? Levando, lógico, o trabalho a Deus como o mais importante dos 3. E eu fiz uma comparação rápida com Aristóteles, dizendo que o trabalho pelas necessidades e comunidade já eram suficientes em Aristóteles para colocar no primeiro caso a vida generativa e no segundo a vida reflexiva. Mas para Agostinho, trabalhar para a comunidade e trabalhar para as necessidades particulares de cada um, quer dizer, para se alimentar, necessidades, né, para sobreviver, e para a comunidade, para ajudar a comunidade a sobreviver, esses 2 aspectos fazem parte da mente animal e da existência animal do homem. O
que é elevado no ser humano é o trabalho para Deus, porque é ele que permite alcançar a verdade absoluta. Então, o reflexivo aristotélico era pouco para a reflexão agostiniana. Mais do que isso, esses dois aspectos aqui, proposicional e particular, esses dois aspectos da verdade, também pertencem ao universo da mente animal do homem, que pertence efetivamente ao espaço reflexivo, é o campo da verdade absoluta. Tá? Então, isso é só para estabelecer uma comparação. Agostinho e Aristóteles vão ser depois usados lá pela Hannah Arendt, lá na frente, quando ela vai falar sobre a natureza do trabalho, vai falar da noção de vida ativa e vai começar a construir ao redor dela todo um corpo de noções a partir do pensamento aristotélico e do pensamento medieval em geral, né? Vai começar a construir todo um corpo de noções dedicados à tentativa de compreensão do significado do totalitarismo na época dela e dessa falta de uma reflexão mais aprofundada da vida política e da existência humana. Mas é isso aí, pessoal. Esses são os dados que vocês precisam para a prova. Os vídeos estão agora todos aí para vocês e se vocês precisarem de mim eu continuo à disposição, tá? Fiquem de olho, vou ver se eu deixo mais alguns exercíciozinhos para vocês lá para vocês darem uma olhadinha e não se esqueçam que nós vamos ter aí revisões ao longo da semana, tá ok? Fiquem de olho nos avisos. Valeu, pessoal, aquele abraço e muito sucesso!